Gustavo, Exatamente. por que tipo assim, você comentou um pouco sobre a questão da a música na Igreja Católica, né? O que que você acha que Uhum. pode, por que você acha que tem uma diferença de alcance entre o gospel do protestante por que você acha que a música da Igreja Católica não tem tanto alcance quanto o gospel dos protestantes? Ótima pergunta. É histórico. O protestantismo, ele, pelos livros de história, foi fundado por Martim Lutero, né? Em 1500 e lá vai quebrada. Então, são 500 anos entendendo o que está escrito na Bíblia. Martim Lutero foi o primeiro monge católico a traduzir a Bíblia Sagrada para a versão que eles chamam de Vulgata, que é a versão na língua mãe, né? Então, Uhum. traduziu, se eu não me engano, a primeira tradução foi para o alemão, e aí dali para o latim, do latim para várias outras línguas, espanhol, português e várias outras línguas. Então, os protestantes entenderam muito antes o que estava escrito na Bíblia, muito antes, por exemplo, isso que vocês mencionaram mais cedo, sobre Davi, sobre os Salmos, sobre a música, sobre o que agrada a Deus, etc. e tal, e começaram a fazer música para agradar a Deus muito antes dos católicos. Essa geração, como nós conhecemos, que é a geração neopentecostal, né, as igrejas pentecostais, agora eu estou falando do Brasil, eles começaram a fazer músicas pentecostais, músicas de Espírito Santo, muito antes dos católicos. Por exemplo, nosso ministério teve a graça de tocar há 5 anos atrás, no jubileu de 50 anos da Renovação Carismática Católica, lá em Nova York, com um daqueles jovens, que já não era mais tão jovem, que estava presente no novo Pentecostes que aconteceu na Pensilvânia, onde a Renovação Carismática Católica foi fundada. Então, ele nos contou essa história pessoalmente. E aí, se você começa a entender que a música neopentecostal dentro da Igreja Católica começou a aparecer de 50 anos para cá, e mesmo Hum, assim passou por várias reformas, vamos dizer assim, aí você entende o porquê que a expressividade da música protestante tem um alcance muito maior do que a música católica em si. Mas isso tem mudado muito. Do Padre Jonas isso. para cá, da Canção Nova para cá, a disseminação da música católica no Brasil. Aí eu vou falar do Padre Jonas, vou apanhar por causa do monte de católico que vai vir me bater aqui nesse vídeo. Mas é verdade, gente. Me desculpem, eu sei que tem várias outras comunidades. Eu conheço várias outras comunidades no Brasil. Eu sei da disseminação de música de várias outras comunidades. Fiz parte de alguma delas. Mas de expressão nacional, a primeira foi a Canção Nova. E continua sendo até hoje um celeiro de músicos católicos de expressividade, porque tem um alcance de rádio e TV. É simples. O que eu acho que as pessoas não entendem é isso. É muito simples. Quem tem alcance de mídia tem alcance expressivo. É E, simples assim. tipo assim, velho, sinceramente, desculpa a polêmica, mas para de, não vai querer crucificar ninguém nem falar nada, não, velho. Se foi essa galera, beleza. Não vai chegar e vai contra, não. Faz o seguinte, pega eles como exemplo e fala assim, peraí, velho. Agrega, né? Brother, se eles estão pegando isso aí, estão começando a mudar esse cenário, e eu Isso. espero que continue, tipo assim, crescendo muito, entendeu? É, Véi, toma como exemplo, assim, não, véi, eles estão isso. crescendo, vamos junto, vamos entrar, e uma hora a É gente isso vai entrar aí. no cenário também, e uma hora vai dar certo. É isso aí. Então, tipo assim, Concordo plenamente. você tá dizendo então que o protestantismo ficou 500 anos ali trabalhando nessa forma de música e só de 50 anos para cá que a Igreja Católica, os músicos da Igreja Católica vieram fazendo esse trabalho, é? Não, na verdade, os músicos da Igreja Católica começaram um pouco antes. Eu estou dando como exemplo de renovo, né, de renovação da música, a Renovação Carismática Católica, que tem 55 anos. Mas é um movimento dentro da igreja. A Igreja Católica em si começou a traduzir as Bíblias de 60 e de 1962 para cá, que é a data do Concílio Vaticano II.
Então, no Concílio Vaticano II, começou a se disseminar a Bíblia Sagrada traduzida na língua mãe. Talvez, bom, eu tenho certeza que vocês não, mas possivelmente os seus avós chegaram a participar de missa em latim. No Que é a Brasil. tridentina, no caso. Não só a tridentina, todas as missas eram celebradas em latim. Não tinha missa em português. Então vocês tinham que saber latim para poder ler a Bíblia. Não, ninguém sabia latim, era só o padre que sabia latim. Nossa. Por exemplo, hoje nós temos um padre em Dembury, que acabou de chegar em Dembury, que é fluente em latim, que é o padre Márcio Silva, com o qual também é um amigo querido, com o qual eu aprendi muito, e agora, pela graça de Deus, está aqui pertinho de nós. O latim era a língua litúrgica oficial da igreja até o Vaticano II. Então, a liturgia da missa era celebrada em latim. A única parte em português da missa era a homilia, a parte onde o padre pregava para os fiéis aquela mensagem que ele tinha lido e só ele tinha entendido. Então, vamos partir do princípio que o ser humano vem de várias vertentes diferentes, não é? Não é verdade? Claro. Então, por que, por exemplo, que o Brasil, até 2 ou 3 décadas atrás, tinha uma predominância de padres estrangeiros? Porque o povo brasileiro tinha uma dificuldade enorme de estudo. O pai ou a mãe, para conseguir estudar um filho para ser padre, para aprender latim, fazer uma faculdade de filosofia, fazer uma faculdade de teologia, ter essa formação, ou tinha que ser de muitas posses, ou tinha que praticamente acontecer um milagre na vida daquela família. Então, a formação de padres brasileiros para o latim e para essas condições eram piores, por isso tantos padres estrangeiros no Brasil. Então, o padre tinha que saber latim para conseguir ler, para interpretar e para pregar para os fiéis na língua mãe. Agora pensem comigo, todo ser humano é igual? Será que todo o padre hoje, por exemplo, nós vamos numa missa ou num culto, não tem necessariamente que ser padre, nós estamos citando um exemplo da Igreja Católica. Todo padre hoje lê, faz a leitura do Evangelho e o Espírito Santo age nele da mesma forma? Não, a palavra é viva, a palavra é viva e se nós três lemos aqui o mesmo versículo, vai falar de 3 formas diferentes para a gente. Exatamente. Agora, imagina um padre que tinha que, na sua predominância, padres estrangeiros, na década de 50, 60, 70 no Brasil. O padre tinha que ler em latim, na cabeça dele, traduzir para a língua mãe dele, quer fosse espanhol, italiano, holandês, tinha muita predominância de padre espanhol, italiano e holandês no Brasil. Na cabeça dele, ele tinha que traduzir do latim para a língua mãe dele, e quando ele fosse pregar, ele tinha que traduzir do latim. Aquilo que ele traduziu do latim para a língua mãe, ele tinha que traduzir em português. Ele, no meio de campo, ele já estava embolado já. Entendeu? É isso. Cara, no meio do campo, ele já estava meio oração com sono. Deus abençoe. Exatamente. Assim, já perdido. É isso. Então, depois que isso começou a virar, a partir do Concílio Vaticano II, onde a Igreja Católica permitiu que cada povo pudesse celebrar o seu culto, o Catecismo da Igreja Católica, eu estou falando um pouquinho profundo aqui sobre documentos da Igreja, gente. Se você tiver alguma observação, alguma dúvida, me pausa e pergunta, tá? Porque tem um monte de coisa aqui nessa caixona. No caso, então, eu não sei para que lado que está o Sidônio, se está para cima, para baixo, mas o Sidônio, entendeu? Eu só estou absorvendo. Não, mas se tiver alguma pergunta, Pedro, por favor. Então é assim, ó. O Catecismo da Igreja Católica nos diz, se eu não me engano, o parágrafo 2156, que o povo é bem-vindo a celebrar celebrar a liturgia na sua cultura. É um direito do povo celebrar a liturgia na sua cultura.